Olá pessoal, eu sou o Breno Costa e essa é a página Vida no Mundo Espiritual. Sejam bem-vindos, aqui nós vamos estudar hoje sobre o desdobramento. Para quem não me conhece, eu sou administrador dessa página, sou palestrante e escritor espírita. Criei esse curso para poder me aproximar de vocês, ter um bate-papo, uma troca de experiências. Hoje é já a 6ª aula do curso. Quem perdeu as outras aulas, entra no canal no YouTube, assiste depois para poder acompanhar a sequência que nós estamos fazendo. Todo sábado, por volta desse horário, a gente vai procurar se conectar para estar conversando. Quem perder, depois procura na página que a gente carrega. A ideia é um curso de desdobramento na visão espírita. Existem muitas escolas, muitos institutos que estudam o desdobramento, a projeção da consciência com outros nomes. A ideia é contribuir na visão espírita. Meu próximo livro será sobre desdobramento e por isso que eu criei esse curso, para poder entender quais são as maiores dúvidas para que o livro seja prático, né? Para que ele ajude a tirar dúvidas, ajude efetivamente quem quer desenvolver a faculdade, quem já tem essa faculdade, quer educá-la, né? Porque é uma grande quantidade de pessoas que têm a projeção, tem o desdobramento de forma natural e até fica assustado com ela, não entende o que está acontecendo. Então, por causa disso, é interessante entender, conhecer, e aí sim fica fácil dominá-la e acaba aproveitando dela. É um curso espírita. Nesse sentido, nós vamos estudar em sintonia com o que está em Kardec e com o que está em André Luiz. Acrescento a isso minhas experiências em desdobramento e também os textos que eu psicografei a respeito, que estarão no meu livro e o que eu estou usando para montar esse curso. Quem segue a página, no botão curtir, tem a opção de você colocar ver primeiro, que aí você não perde os posts que a gente faz no Facebook. O Facebook tem um algoritmo meio doido lá que a gente às vezes não sai para quem está seguindo, só se colocar ver primeiro. A primeira aula, hoje é a 6ª, né? Uma revisão rápida. A primeira nós vimos como é importante entender que é espírito. A segunda, nós estudamos sobre o cordão de prata, que é a ligação do espírito ao corpo físico. Na terceira, nós estudamos sobre a geografia do mundo espiritual, entendendo que o mundo espiritual tem várias esferas espirituais, não é apenas um. Nós temos uma esfera aqui em contato conosco e várias outras. Nosso lar, por exemplo, está lá na 3ª esfera espiritual, depois da nossa. Nós estudamos sobre os corpos sutis, vimos que tem o duplo etérico, que tem o corpo espiritual, perispírito, e o corpo mental. Nós entendemos que é a catalepsia, que é aquela sensação que você acordou e não consegue se mexer. Vimos que é uma catalepsia projetiva, ou seja, você está projetado, mas ainda não consegue se mexer. Que a ideia é treinar isso porque já é um indício de que você tem a faculdade da projeção. E na 5ª aula nós falamos sobre os entes queridos. Por que acontece? Assim como também reunião mediúnica, as pessoas querem desenvolver as faculdades, às vezes na ansiedade de se encontrar com entes queridos que desencarnaram. E não tem que ser esse o objetivo. Nós vimos isso na aula passada. O objetivo é desenvolver as capacidades extrasensoriais que nós temos para trabalhar em sintonia com Deus. Tanto na reunião mediúnica, quanto no desdobramento, quanto qualquer outra atividade ligada à espiritualidade. Eventualmente, e é natural que ocorra, você vai entrar em sintonia e às vezes vai se encontrar com entes queridos. Mas não pode ser essa a ideia. Até porque, como nós vimos semana passada, o ente querido que desencarnou está passando por uma fase de adaptação no mundo espiritual. Ele precisa de paz, de tranquilidade, precisa das nossas vibrações de amor e de luz, e não alguém pedindo mentalmente o tempo todo para encontrar com ele. Então a gente tem que dar o tempo para ele, confiar em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, no momento correto, que seria bom para ambos, haverá um encontro. Então a gente já tem que entender isso. E hoje nós vamos falar sobre os chakras, o que seriam os chakras. Por que a gente tem que estudar os chakras? Porque
Seja para quem tem a mediunidade da vidência, seja em desdobramento, você vai perceber que existem espécies de círculos de energia no corpo espiritual. São os chakras. Nós realmente temos eles. Nós somos seres energéticos. Nós emitimos e absorvemos energias. Em alguns pontos do corpo físico e espiritual há uma maior quantidade de emissão e absorção, e que está diretamente interligado aos nossos corpos físicos. Por exemplo, os órgãos, coração, o intestino, o cérebro, tem uma maior a emissão e absorção de energia. Então, forma fortes de energia nesses locais. São os chakras. E como que você determina o tipo de energia que você emite e absorve? Pelos seus hábitos diários, pelo seu padrão vibratório. Seus hábitos diários vão fixar em qual mar sua mente navega. Isso determina a sua atmosfera psíquica. Isso determina o tipo de energia que você está emitindo e, consequentemente, lei de afinidade, o tipo de energia que você está absorvendo. André Luiz, no livro Missionários da Luz, chama isso de alimento mental. O mentor dele fala, olha, os encarnados estão muito longe de compreender a importância do alimento mental. Por quê? Nós absorvemos esse alimento, essa energia, pelos chakras, e essa energia fica em nós e é passada para o corpo físico. Se for energia positiva, sutil, vai trazer os benefícios, se sentir bem, vitalidade, dormir bem, harmonia, tranquilidade. Se for energias densas, vai adoecer, ou ficar irritado, ou depressivo, ou se for algum vício, naquele respectivo chakra daquele vício, vai acumulando energia muito densa e com o tempo vai desencadear uma doença. Ah, mas toda doença não é karma? Não. Nós temos doenças programadas, para desenvolver nessa reencarnação. Isso acontece, porque é um resgate programado. Porém, em grande número, nós temos doenças que são desencadeadas em razão de hábitos mentais nossos, do presente. Então, se você tem um hábito mental ou um vício que adoece o seu corpo espiritual, vai adoecer o seu corpo físico. É uma doença do presente que você desenvolveu em razão do seu alimento físico e mental. Então, nós absorvemos essas energias pelos chakras. Vamos pensar na quantidade de chakras, onde eles estão, quais são os chakras. Primeiro, como já disse algumas vezes, esse conhecimento ele é estudado no mundo inteiro, não é um conhecimento não é só o espiritismo que estuda isso, assim como a reencarnação, assim como a projeção, não é só o espiritismo. O espiritismo nos traz o conhecimento de forma organizada, desmistificada, científica e racional, em sintonia com o evangelho. É o tríplice aspecto do espiritismo: religião, ciência e filosofia. Então nós vamos utilizar a denominação espírita, e eu considero a denominação espírita porque foi trazida por André Luiz. Mas se você procurar na literatura, você vai achar muitas outras denominações. E muitos outros, até outras divisões. Mas a gente vai seguir a espírita porque a nossa contribuição é espírita. Nós temos o primeiro chakra, o coronário, que é no topo da cabeça. Nessa parte da cabeça do topo. Ele está no alto da cabeça, ele é considerado o chakra principal. Por quê? Porque está interligado diretamente ao cérebro, e o cérebro é a sede da mente. Então, é ele que coordena todos os outros chakras, e é por ele que nós absorvemos a energia principal que é banhada em nós, é por ele que nós distribuímos. Por isso que nos centros espíritas que já trabalham em um sentido de desmistificação, o passe não é mais aquela coisa do médium fazer barulho, de se mexer. Tem gente que quer dar um passe para você até que está dançando. Não, hoje em dia o passe ele é padronizado. O médium passista coloca a mão no alto da cabeça da pessoa, no chakra coronário,
e fica ali por 2 minutos. Depois abaixa nos demais, acabou, só isso. Por quê? Porque o chakra coronário é o principal. E como o passe é uma transmissão energética rápida, você transmite no principal e é redistribuído nos demais. Então, o coronário no alto da cabeça é o principal. Aí nós temos o chakra frontal, que é aqui no meio dos 2 olhos mesmo. Ele, nas outras filosofias, é até chamado terceiro olho espiritual e tudo mais. Por quê? Porque ele está interligado também com o cérebro, também com a mente e com a glândula pineal. Porque os chakras não é só na frente, ele é na frente e atrás, né? Ele tem os 2 lados. E nós vamos ver que tem o alto e embaixo. Então, o frontal é interligado direto à glândula pineal. Então, está diretamente interligado às nossas faculdades psíquicas. Porque mediunidade é uma faculdade psíquica. Desdobramento é uma atividade psíquica. É a sua capacidade de se projetar fora do corpo físico. Por isso que ele é chamado de terceiro olho, olho espiritual e tudo mais, né? Porque é ligado à glândula pineal. E nós temos a glândula pineal como a glândula, o local psíquico do nosso corpo físico. Depois nós temos o laríngeo, que é na altura da garganta. Ele coordena o timo, a tireoide, a paratireoide, a faculdade da fala, quem faz muita palestra, dá aula, tem muito desenvolvido esse chakra que absorve e emite muita energia por ele. Nós temos depois o cardíaco do coração, né? Ligar a emotividade, a circulação do sangue, todos eles alinhados. E aí nós temos o único que não é alinhado, que é um pouquinho para o lado, é o esplênico. O esplênico ele está ligado, ele é um pouquinho para o lado, né? Aqui, imaginando aqui um pouquinho para o lado. Ele controla o nosso sistema hemático e está ligado diretamente à vitalidade. Quando uma pessoa tem uma baixa vitalidade, esse chakra, em regra, está descontrolado. A gente tem que energizar bastante o chakra esplênico. O gástrico, que é no intestino, né, ligado à absorção de alimentos, e o genésico ou básico, que é nos órgãos sexuais, que é ligado à sexualidade e ligado à atividade criativa da pessoa, né? O sexo está ligado muito à imaginação, à criação. Tanto que as pessoas que têm a questão da sexual descontrolada, ela na verdade tem uma enfermidade mental ligada à imaginação e ela acaba escravo disso, né? E quando desencarna ela fica muito tempo adoecida, escravo disso daí, porque ela não consegue controlar a sua capacidade criativa. Tanto que o nascimento vem pelo ato sexual, que é uma atividade criativa. E por que é importante? Esses são os chakras principais, segundo André Luiz, né? E por que é importante entender? Primeiro, um parênteses, nós temos por todo o corpo outros chakras, esses são os principais. Inclusive, um muito importante é na palma da mão, também é importante. Em regra, utilizado para passar energias, né? Em posição de mão, nos passe, no reiki, na fluidoterapia, a energia entra pelo coronário, desce pelos meridianos do braço e sai pelo da mão. Nós temos a ponta do pé e tudo mais, mas esses são os principais. E por que é importante? Porque, como eu falei, em desdobramento você pode ver. Daí você vai falar, nossa, o que é isso? Ou um vidente, ele pode perceber, tem cores conforme a energia, ele tem uma cor realmente, né? Quem já fez fluidoterapia ou recebeu, ou reiki, se prestar atenção, vai visualizar cores conforme o chakra quem está. Então é bom entender que ele existe. Eu sou de família espírita, sempre estudei espiritismo desde criança e até começar a estudar André Luiz, eu achava que chakra era uma coisa mística de outras filosofias e tudo mais. Aí quando eu estudei, falei, nossa, não, existe mesmo. Então a gente tem que estudar para conhecer. Então ele existe e é importante. Por meio dele nós vamos absorver essa energia que é passada para o corpo físico. Na fluidoterapia a gente trabalha muito nos chakras porque para reorganizar o corpo espiritual, duplo etérico e consequentemente ajudar no físico. É importante a gente entender esse funcionamento.
E ligado ao desdobramento, por que é importante? Porque quanto mais sutil o corpo espiritual, mais fácil o desdobramento, mais agradável o desdobramento. E por isso que nós ensinamos a oração, a meditação, o evangelho no lar, a reforma íntima, porque dessa forma você está criando uma atmosfera psíquica saudável, sutil. Isso repercute na sua mente, consequentemente nos seus chakras, na energia que você absorve, no seu corpo espiritual e no seu corpo físico. Então você vive de forma mais saudável. E no desdobramento fica de forma mais fácil e mais agradável. E aí nós entramos numa técnica necessária a respeito. Nós já ensinamos algumas técnicas que estão ligadas tanto à mentalização quanto a essa elevação do padrão vibratório, a gente vai vendo cada vez mais a importância disso, que não é só uma questão religiosa, você não ora simplesmente para agradar Deus. Deus fica feliz, porque Ele quer o seu bem, mas você ora porque é inteligente, você medita porque é inteligente. Você faz o evangelho no lar porque é inteligente, você vai ter qualidade de vida, né? Então, por isso que nós ensinamos. O evangelho ele é um guia de saúde mental, não é só a questão religiosa, né? Nós passamos da época de que, nossa, eu tenho que fazer isso, senão eu vou para o inferno. Isso acabou. O Espiritismo ele revoluciona a religião e traz um outro aspecto. Você faz isso porque vai te trazer saúde, você vai ser mais feliz e estará em sintonia com Deus. E aí, entrando na técnica, além de tudo isso que a gente já ensinou, o que você tem que entender relacionado aos chakras? Como eu falei, nós temos o coronário, o principal, onde é a maior absorção de energia. E por isso que na meditação você fica sentado para essa energia entrar mais fácil. Sim, você tem essa mentalização mais fácil. E como que você vai utilizar o conhecimento do chakra com técnica de desdobramento? Pode acontecer, porque nós somos imperfeitos, apesar de fazendo reforma íntima, apesar de estar orando, meditando, é natural, todo mundo, né? Nós somos pessoas imperfeitas, então nós abaixamos o padrão vibratório. Em alguns momentos do dia ficamos nervosos, né? Então, nesse momento, temos vícios, nesses momentos nós absorvemos energias negativas. Essas energias negativas são alojadas conforme foi o seu vício, o seu pensamento, né, respectivo. A pessoa fuma, ligado ao laríngeo, ligado ao coração. A pessoa bebe, ligado ao intestino, também ligado à garganta. Então, conforme é o tipo do vício. Ou do nervosismo, né? A pessoa muito do pensamento. A pessoa muito nervosa, vai para também o intestino também desregulado, o estômago. Então, essas energias densas são absorvidas, o alimento mental, e ficam ali. Fica ali, o chakra ele passa a funcionar com dificuldade. Aí o pessoal até fala, a pessoa está com o chakra fechado. Não é fechado, né? Ela está com um mau funcionamento. Ou seja, está emitindo pouca energia, absorvendo pouca energia, está densificado. Então, o que você tem que fazer? No exercício de parar, respirar fundo 3 vezes, imaginar a energia sendo absorvida por você, passando pelo corpo, mentalizar o seu corpo físico. Você pode e deve também fazer o quê? Você mentaliza a energia entrando pelo seu chakra coronário e indo até a mão, e aí você faz uma imposição de mão em cada um dos chakras. 1 minuto, 1 minuto e 30 em cada um. Isso não é autopasse, porque o passe espírita está ligado a um trabalho feito pela equipe espiritual e o médium no centro espírita. Isso é redirecionamento energético, que você está redirecionando para uma limpeza dos seus chakras. É isso, né? Então, aí com isso, os seus chakras vão funcionar melhor e você vai facilitar em muito o desdobramento, fica mais fácil. Então, antes do desdobramento, você pode fazer essa técnica. Você vai fazer uma limpeza energética nos seus chakras e isso vai facilitar o seu desdobramento, além de se sentir melhor, né? Quem faz cursos de
fluidoterapia, de reiki, né, estuda a fundo isso, sabe disso, né? Você faz um redirecionamento energético e com isso você acaba tendo também uma maior qualidade de vida. Então, por isso que a gente tem que entender os chakras, por esses motivos, e já entender também, já aprender essa nova técnica de redirecionamento energético, fechando o circuito nos chakras, e assim você melhorar o padrão vibratório, a frequência vibratória do corpo espiritual, que vai facilitar o seu desdobramento. A Vanessa perguntou se na apometria há o desdobramento. Imagino que a pergunta é essa. Sim, a apometria é uma técnica de magnetismo em que é feito um desdobramento de vários corpos, né? Todos os corpos, e aí é feito o tratamento em cada um dos corpos. Você tem que aprender essa técnica, aí há uma certa, como em tudo, né? Há uma certa discussão se ela é espírita ou não. A apometria é uma técnica. Se você aplicar em sintonia com Kardec, com Jesus, com o Evangelho, ela é espírita. Se você aplicar sem estar em sintonia com o que Kardec e Jesus ensina, não é espírita, né? Ela é uma técnica magnética. E aí você pode ou não. A Carmen perguntou se essa técnica é para ser feita antes de dormir para ter desdobramento. Sim, é da limpeza dos chakras, né? É para facilitar o desdobramento, além das outras que a gente já ensinou. Vai ajudar você a fazer o desdobramento. Roseli perguntando se é possível em desdobramento conhecer um espírito que vai reencarnar na família. Com certeza, é possível sim. Quanto mais você vai ascendendo em consciência, mais vai se tornando tudo natural, tanto o reencarne quanto o desencarne e toda essa programação. No caso, minha filha nasceu faz 2 meses e meio, só que eu já conhecia ela há 5 anos. Até falar para minha esposa, a gente escolheu o nome já há 5 anos, que eu sabia que ela ia nascer, né, com a gente, porque eu já conhecia ela de antes. Então é possível. A Luciana perguntando como bloquear as energias negativas pelo chakra solar. Luciana, não só no solar, é em tudo. Hábitos mentais saudáveis. Oração, meditação, evangelho no lar. Eu não sou adepto de nenhuma formulazinha. Eu sou adepto de uma vida em sintonia com o evangelho, fazendo reforma íntima. Dessa forma você tem uma atmosfera psíquica saudável. Quem tem uma atmosfera psíquica saudável não precisa de nenhuma formulazinha, porque estará imerso em energia saudável, o que consequentemente afasta a energia negativa. Nelson, como controlar imagino que seriam os chakras, né, Nelson? Nelson, como controlar os chakras? Ele funciona sozinho, né? Ele é um órgão do corpo espiritual, em verdade. Né? Então ele é um órgão por onde é emitido e absorvido energias. O que nós temos que fazer é esse trabalho de mentalização, sempre de energias positivas. A gente pode fazer esse trabalho de redirecionamento de energia com a mão. E aí, com isso, nós vamos manter ele sempre em bom funcionamento. Miriam, se o formigamento da mão evidencia o acúmulo de energia no momento de dar passe? Sim. Sua mão pode ficar quente ou fria, a depender do tipo de energia que está passando por você. Formigamento é uma das sensações físicas de uma energia que está passando por você. Então, Nelson, para mantê-los equilibrados, é uma vida equilibrada. Né? Então, se você segue uma vida equilibrada, seus chakras estão equilibrados. Só que é natural, como eu disse, em razão do nosso padrão evolutivo, abaixar em alguns momentos o padrão vibratório, de absorver energia densa. Aí a importância de ir numa casa espírita, tomar o passe, elevar o pensamento, fazer oração. Dessa forma nós vamos estar sempre equilibrando os chakras. Maria Eduardo, o sonho onde se sente sair do corpo é considerado um desdobramento? É desse tipo que está sendo abortado? Então, nós estamos falando do desdobramento mesmo. Né? O desdobramento é você sair do corpo físico. O desdobramento consciente, 100% lúcido, ele não tem muita confusão de conceito, porque você lembra exatamente de você saindo do corpo. A sensação de projeção fora do corpo, de volitação, é algo muito nítido, muito claro. O qual é que nós temos as outras etapas da consciência, que é o semiconsciente. Às vezes você até sonha que se desdobrou. Uma pessoa que faz muito desdobramento sonha que se desdobrou. O sonho, ele pode ser uma lembrança fragmentada de um desdobramento que você fez, ou pode ser simplesmente imaginação sua. Somente o trabalho, a experiência, ao longo do curso nós vamos ensinar cada vez mais como diferenciar isso. Você vai percebendo
a diferença de um para outro, o que foi sonho de um desdobramento, lembranças de um desdobramento, e o que foi imaginação. Então, você sonhar que se desdobrou pode ter sido um desdobramento ou pode ser imaginação. Como perceber isso? Tem vários fatores que com o tempo vai ficando mais claro na sua cabeça. Você ter essa percepção muito clara de onde você está, uma intensidade muito forte, ser lógico, né? Eu sonho que estou lá numa final de uma Copa do Mundo jogando pelo Brasil, obviamente que é um sonho. Sonho que estou em uma sala de aula assistindo um curso sobre espiritualidade, lembrança de um desdobramento. Então, se for lógico, racional, intenso, seguir uma ordem lógica, você ter interagido dentro do sonho, não ter sido um mero espectador, tudo isso são indícios de um desdobramento. Mas com o tempo a gente vai falar cada vez mais. A Miriam falando que quase conseguiu o desdobramento. É normal ter um pouquinho de resistência até em relação a medo, né? Que é uma sensação diferente. Mas aí é trabalhar, treinar, se esforçar junto com todas as outras técnicas que a gente está ensinando, né? Em prol do bem, de forma íntima, com o tempo vai conseguindo de forma mais tranquila. Mas, gente, é isso. Quem tiver mais dúvida, põe aí que depois eu respondo. Abraços e até mais.